Bom dia, vamos começar mais um encontro síncrono, né? Já, já está em gravação, certo? Olha, dando continuidade à aula de quarta-feira, certo? Eu, os próximos slides que tem, ou as próximas apresentações que tem aqui, já entram nas questões da teoria da evolução, certo? Eu vou começar a compartilhar a tela inteira. Agora começou a compartilhar a tela inteira. Vou aqui para o adaptacionismo, o tema, e o outro é divisibilidade de seleção. Eu vou colocar primeiro adaptacionismo, vamos ver como vai ficar em termos de discussão. Né? É no capítulo 8 daquele livro de Filosofia da Biologia do Paulo Abrantes, os autores do capítulo, Cláudia Sepúlveda, Diogo Maia e Charbel Nil-Errani. Charbel Nil-Errani, eu conheci, assisti uma palestra dele aqui em 2014, certo? Ele é da Federal da Bahia, vou colocar aqui. Eu tenho até a tese de doutorado dele xerocada, quando eu estava lá em São Paulo. Ele fez doutorado lá na Faculdade de Educação da USP, que existe que é do grupo de ensino de biologia. Ana Matia lá. Também Miriam Krause-Schick, também era ensino de biologia, mas naquela época ela estava como diretora da Faculdade de Educação. Tem Ana Maria Pessoa de Carvalho, de Física e Ciência Fundamental, e Marcelo Jordan, Química. Não é? Essa Cláudia Alencar Serra Sepúlveda é da Universidade Estadual de Feira de Santana, foi justamente orientanda de Charbel. E Diogo Maia, Departamento de Genética e Biologia Evolutiva da USP. Mas vamos lá. O tema desse capítulo, adaptacionismo, certo? É o nosso primeiro tema específico da teoria da evolução. E, ao longo do capítulo, a gente vai entender que nem todos os biólogos evolucionistas são adaptacionistas, ou ao entendimento da adaptação como principal propósito da evolução. Mas, em termos históricos, né, seria a tentativa, a procura da resposta da pergunta: qual a origem da diversidade e complexidade biológica? Por que tanta diversidade? Porque os seres vivos não são só bactérias. Por um longo período de tempo, os seres vivos eram procariotos, muitos milhões de anos. Não sei se chegou a bilhão, muitos milhões de anos. Então, há duas grandes formas de procurar a resposta a esta pergunta. A primeira, certo, é relacionado a quê? A função das estruturas e as necessidades adaptativas dos organismos. Então, são abordagens teleológicas, que alguns autores consideravam, e outros consideram que é o adaptacionismo, certo? Que a diversidade é uma consequência
das funções das estruturas às necessidades adaptativas dos organismos ao seu meio ambiente. E uma segunda abordagem considera que são fatores causais não adaptativos, como o padrão da organização herdada de linhagens ancestrais e formação sendo como um subproduto, a adaptação, um subproduto da forma que foi herdada. Então, tem duas coisas assim diferentes. Essa primeira tem uma ênfase na adaptação como causa, e a segunda, a adaptação como efeito. E essa segunda, aí, alguns autores chamam de antiteleológica e outros de estruturalismo, que é a ênfase nas estruturas biológicas, que são herdadas, etc., e que a adaptação é um subproduto, é um efeito. Então, vamos lá, que é a diferença. Assim, segundo Gustavo Capone, de 2005, essa referência está lá no tema Evo Devo. Eu juntei o capítulo 7 e 10 do livro, botei lá em Evo Devo, que isso vai fechar a aula de Evo Devo, fecha as questões de teoria da evolução, mais específico. E o segundo Capone, ele é da Federação Santa Catarina. Ele considera que muitos autores, especialmente que fizeram a grande síntese, certo? Achavam que o Darwin tinha promovido uma ruptura e introduzido o pensamento populacional, o pensamento populacional na biologia, a partir do conceito de seleção natural, que antes a ênfase era nos processos individuais, fisiológicos, de entender a fisiologia. Então, o pensamento populacional foi introduzido por Darwin, que é um fator causal populacional, a seleção natural. E, segundo ele, não foi essa ruptura que Darwin promoveu, foi outra, que foi sair das visões transformacionais para variacionais. Alguma dúvida? Não, eu recebi sinal aqui no meu fone de ouvido, mas acho que era alguma coisa aí no computador. Desculpa. Então, porque vai ficar claro como que a gente compara. Vou ver se é o próximo slide. Espera aí. Não, é que isso aí não é Evo Devo, que a gente se aprofunda nisso, mas eu vou falar uma coisa. Fazer logo a comparação entre Lamarck e Darwin. Certo? Porque já em Lamarck tem um pensamento, de certa forma, populacional. Mas só que a teoria da evolução de Lamarck é transformacional. A espécie se transforma para se adequar às transformações do ambiente, naquele pensamento bem organicista de Lamarck. Houve uma mudança climática, as plantas se transformam para se ajustar àquela mudança climática, aquela espécie, e as espécies que dependem das plantas também se transformam. Olha, quer ver uma situação realmente que é porque a teoria da evolução de Lamarck é uma teoria de evolução transformacionista. Então, outro exemplo de transformação, mas nesse caso não é em teoria da evolução, mas é biológica, é o desenvolvimento embrionário. Que o desenvolvimento embrionário de uma espécie específica segue uma sequência, certo? Que é igual ou pequeníssimas variações, é igual para todos os indivíduos. Outro exemplo de transformação dentro de uma espécie é
processo de crescimento e envelhecimento. De crescimento desde o nascimento à fase adulta e depois do envelhecimento. Isso são processos de transformação dentro da mesma espécie. Para Lamarck, essa transformação seria da espécie em termos de evolução também. E variacional é o pensamento de Darwin, que as variações sofrem processos seletivos dentro de uma mesma espécie e não transformações para gerar evolução. Então, segundo Capone, ele introduziu esse pensamento variacional, que não existia em biologia, e levar em conta as variações. E eles falam, né, que o processo de seleção natural é altamente corroborado, então, seleção natural em si não é questionada. Em si não é questionada mesmo. Faz parte do paradigma da biologia e ninguém questiona a seleção natural como os questionamentos são em relação à própria seleção natural, porque nas últimas décadas existem dados empíricos, observacionais, em campo e laboratório, existem experimentos de simulação e dados também experimentais em laboratório, que se verificou a seleção natural, e ela é muito coerente a partir de formulações teóricas também. Eu quero ver um exemplo bem que não é biológico em si, mas que diz respeito à seleção natural, que existe um mecanismo muito mais amplo. Se a gente pergunta, olha, isso eu aprendi no livro de Química Orgânica, certo? Aprendi no livro de Química Orgânica. A glicose é o monossacarídeo mais abundante da biosfera, considerando ele como parte de macromoléculas como o amido e o glicogênio, que são polímeros de glicose, certo? E por que ele se tornou o monossacarídeo mais abundante da biosfera? A explicação não é biológica. Existe uma explicação química para isso. Então, durante o processo de formação da vida, sabe o que aconteceu? É que os químicos viram isso, que a glicose é o monossacarídeo quimicamente mais estável. Então, ele predominou por isso. Porque ele não se decompôs. Como outros monossacarídeos com mais de 7 carbonos acabam se quebrando, por exemplo. Então, dos monossacarídeos estáveis, ele é o mais estável. Certo? Então, quando houve a formação, houve aquele período de acúmulo de moléculas orgânicas sem ter vida ainda, ele acumulou. Então, outras estruturas que foram surgindo químicas, e deve ter havido um período de protometabolismo e de metabolismo sem ter ser vivo ainda, só aquela sopa metabólica, de reações acontecendo na casa, as que foram se predominando foram as que foram sendo mais estáveis. E isso é um processo também de seleção. É um processo de seleção também. Então, o primeiro ser vivo que surgiu, certo? Esse primeiro surgiu por ser mais estável, ou realmente o primeiro viável. Pode ter havido 4 trilhões de tentativas anteriores no planeta todo até aparecer uma estável mesmo, uma funcionante, uma viável. Então vamos lá, continuando. Dificuldade do conceito de adaptação. Tá? Então, primeiro ponto, os autores nos mostram a definição clássica de adaptação segundo esse glossário de Futuyma. Adaptação é um processo de mudança genética de uma população devido à seleção natural.
pelo qual o estado médio de um caráter é aperfeiçoado com relação a uma função específica ou pelo qual se acredita que uma população se torna mais ajustada para algumas características de seu ambiente. E também uma adaptação é uma característica que se tornou predominante em uma população devido a uma vantagem seletiva proporcionada pelo seu aumento do desempenho de alguma função. Qual é o problema desse conceito clássico? Vamos lá para os problemas. Começa pela crítica de Lewontin, de Richard Lewontin e Stephen Jay Gould. Depois eles criticaram, cada um vai para um caminho diferente. Certo? Por que ele começa a criticar? Vamos lá. Que melhor falar quais são as dificuldades do conceito. Então, da perspectiva da teoria sintética, o conceito de adaptação tem implicações. Que, primeiro, qualquer característica funcional é resultante da seleção natural. E isso é uma generalização que é muito complicada. Afinal de contas, função surge antes da adaptação. Tem que haver seleção depois. 2. O processo leva a um estado ótimo da estrutura biológica na relação com o ambiente. Ou seja, é um processo otimizador. E não é bem assim que acontece. 3. Conduz ao aumento da aptidão darwiniana, médio da população como um todo. Porém, existe a adaptação moldada pela seleção natural e a adaptação como... Está tapando aqui para mim. Espera aí. Não tem como cobrir isso aqui. Espera aí. Ah, sim. Desculpa, você coloca isso aqui lá. E adaptividade como o incremento que esse aumento da efeito. Mas, bom, fica mais claro, a gente se aprofundando depois, tá? Espera aí. Vamos lá, crítica. As explicações da adaptacionistas são infalsificáveis e irrefutáveis por conta de estratégias de redução e seleção das características. Organismo coleção... Oi. Rapidinho, é porque o menino tá tentando entrar. Aí ele tá pedindo para você autorizar a entrada. Ah, desculpa, porque eu não tô vendo. Eu vou ter que dar uma saidinha aqui, mas é rápido. Voltar para cá, depois eu passo desse slide aqui. Desculpa, porque eu tenho que estar permitido aí, então, pronto, vou permitir. Aí agora volto para cá, porque eu compartilhando a tela, eu só fico vendo a tela, já que eu estou no PowerPoint. Aqui, tá, compartilhando a tela ainda. Isso tem mais gente. Espera. Volta aqui para mim. Aqui, olha, vamos lá. Apresentação de slides. Do atual. Eu vou primeiro, vai ficar mais claro para vocês, eu vou falar assim. Vamos lá. As explicações adaptacionistas são infalsificáveis e irrefutáveis, porque são explicações de um caráter. Ah, por que tal coisa surgiu? Foi porque a seleção natural, foi porque aquela função foi adaptada pela seleção natural. Não, seria melhor dizer. Depois eu vou falar aqui da hiena, para ficar mais claro para vocês. Certo? Organismos, coleções de características imunitárias independentes, evolução independente. Quer dizer que cada traço funcional, cada órgão, cada coisa, evolui de forma independente, que se procura, né? Isso é uma das críticas. Restrições ao poder de seleção natural mínima, quer dizer que toda evolução é pela seleção natural. Adaptação por seleção natural, causa primária de toda forma, função ou comportamento. Então, dessa visão clássica da adaptação, os autores começaram a questionar justamente, porque é o tipo de aplicação
que, vamos lá, citando o exemplo aí da hiena, um especialista em hiena, e a coisa é mais complicada ainda do que isso ali, mas vamos ficar aqui restrito à explicação adaptacionista que um autor fez em 1972 e a contestação feita em 1982. Então, o pseudo-pênis, o clitóris das hienas, parece externamente um pênis, né, de tão protuberante que é. Então, em 1972, um especialista em hiena, Krupp, deu uma explicação adaptacionista desse sentido clássico, essa característica. Então, essa postura também adaptacionista de pegar todas as características, por exemplo, tem um clitóris protuberante para isso, feito pênis, e dizer que foi uma adaptação, surgiu por seleção natural. Então, qual foi a explicação dele? Ele, observando o comportamento das hienas, observou que elas as fêmeas, têm um ritual de reconhecimento a partir desse clitóris. Certo? Tem um ritual de reconhecimento. Levanta as pernas, bastante elaborado, cheia, etc. E falou que, no passado, as fêmeas deveriam ter clitóris de tamanho variado, e esse ritual promoveu que as que tivessem clitóris maiores, certo, tivesse vantagem adaptativa social, ou seja, se deram melhor em termos da organização social das hienas. Né? As maiores foi havendo seleção das que tinham clitóris maiores por conta desse comportamento das hienas. Até que todas tivessem com esse clitóris protuberante. Certo? Você pode notar o caráter desse tipo de explicação, porque é irrefutável. Né? Não tem como falsear, no sentido de Popper, naquele sentido de Karl Popper. Você não tem como testar ou contestar, seria um termo bem adequado. Você não tem como contestar. Tem um mais adequado para isso, nem testar, fazer a contestação desse tipo de explicação, porque ele acaba se fechando em si mesmo. Essa explicação é fechada em si mesma. Não tem como depois contestar. Como é que esse ritual levou à seleção das hienas que tem maior clitóris, certo? Aí tem uma explicação e se dá por satisfeito por ter ela, né? Mas o Stephen Jay Gould e Elizabeth Vreba, em 1982, colocaram outra explicação, que vai por outro caminho, que é o seguinte, que o comportamento social das hienas favoreceu as fêmeas e favoreceu também as fêmeas com maior agressividade, porque elas, para sobreviver, elas necessitam de agressividade. E isso significa, essa agressividade, ter andrógenos acima da média, ter andrógeno na sua formação. Na realidade, o nível de andrógeno extremamente alto na formação embrionária. Isso aí já é uma outra complicação. E ela também tem um pseudo sacro escrotal, esse pseudo pênis, que esse clítoris avantajado, é uma consequência do nível hormonal de hormônio masculino durante o desenvolvimento embrionário. Ou seja, esse clitóris é grande por conta de hormônios e não de uma seleção, e não de algo que levou à seleção dos clitóris grandes.
Ou seja, isso é um efeito, o que a seleção foi em cima da agressividade delas. E acho que com maior agressividade é porque tinha um maior nível hormonal desses hormônios masculinos, desses androgênios. Então, vê que é outro tipo de explicação. É outro tipo de explicação. A explicação não é aí no sentido de Stephen Jay Gould, é o que eles chamam de exaptação. Mas vamos ver. Porque isso não é adaptação, já é um subproduto da adaptação. É chamado de exaptação. A adaptação foi pelo nível de hormônios. E talvez o escritório avantajado permitiu também esse ritual delas, mas é muito comum entre mamíferos, carnívoros, o cheirar, porque eles usam muito o olfato para se reconhecer. Cheirar as partes íntimas. Você sabe que isso é muito comum. Quem tem gato e cachorro sabe disso. Né? O reconhecimento por aí, né? É dessa forma. Especialmente o reconhecimento pessoal, né? Entre eles. Pronto. O Peter Godfrey Smith diz que há 3 formas de adaptacionismo. Por conta das críticas que o adaptacionismo começou a sofrer nos anos 70 e 80, nesse trabalho aí de 1982, que tudo tem que ser explicado em termos de forma de adaptação, ou seja, não existiriam subprodutos. E consequência, tudo tem que ser por adaptação. E isso que é o adaptacionismo mesmo, mas por conta das contracríticas, aí esse Peter Godfrey Smith, ele tem livro em português, tem um outro livro que é Outras Mentes, em que ele fala dos cefalópodes. Ele é australiano da Universidade de Sydney e ele estuda as relações mente-corpo, estruturas complexas, como é que emerge uma mente, uma inteligência a partir de estruturas complexas. Ele é filósofo, certo? E acabou sendo filósofo, cujo hobby é aprendendo com biólogos marinhos, mergulho. E ele, em loco, como você já observou, muitos polvos, muitos cefalópodes, chocos, aquele choco australiano, gigante da Austrália. Então, vamos lá. Então, ele classificou o adaptacionismo 3, o empírico, que enfatiza o lado da importância causal da seleção natural, né, que é questão de que causa da seleção natural é a adaptação. O explanatório, um exemplo de um adaptacionista explanatório que você já conhece muito bem é Richard Dawkins. Ele é um adaptacionista explanatório, que a grande importância das explicações adaptacionistas é o valor de explanatório que ele tem dentro da teoria da seleção natural. Então, é uma ênfase mais epistemológica, tem um valor epistemológico. E o adaptacionismo, como é metodológico, é questão de organizar as explicações e organizar a prática da metodologia de pesquisa em evolução. Mas vamos continuar. Vamos continuar essa abordagem. Richard Leontin, que é um geneticista de populações, ele nega o conceito de adaptação, que isso, na realidade, ele nega mesmo que haja adaptação de verdade. A evolução se dá por construção de nichos, que é a interação entre espécie e seu nicho. E não ser exatamente um ambiente como um todo,
realmente porque a evolução de um polinizador de um tipo de flor convive com polinizadores de flores diferentes, como beija-flores para flores populares e abelhas e outros insetos em flores mais planas, né, que existe uma convivência. Então, o tipo de flor que afeta a existência do beija-flor é outro do que um tipo de flores. Então, aquelas flores tubulares precisam do beija-flor como polinizador e realmente existe uma interação dialética entre elas e os seus polinizadores, ou entre o tipo de planta e seus comensais, etc. Então, cada um ocupando o seu nicho. Então, essa relação dialética complexa é que promove a adaptação, e a adaptação é só uma consequência, porque a gente pode encarar como se fosse a adaptação, então ele acha que não precisa do conceito de adaptação. Agora vamos na exaptação, que é um conceito justamente de Stephen Jay Gould e Elizabeth Lieber, justamente em 1982, ali está o original dele, Exaptação, A Missing Term in the Science of Form, do autor Stephen Jay Gould e Elizabeth Lieber, da Paleobiology, volume 8, número 1, né, páginas 4 a 15. E está disponível até, por aí está disponível o PDF. Eu baixei o PDF original. Certo? Que foi, eu recortei essas do PDF original, né? Eu fiz a captação dessa imagem de exaptation. Então, é com a abordagem das funções de Wright, que é compatível, mas é outra história, tem a ver com aquela questão de origem das funções. Assim. É o seguinte, eles criaram um conceito mais abrangente que é de aptação, que é dividido em adaptação e exaptação. A adaptação é correlacional direto com a função. E a exaptação é em termos de efeito. Então, o que, por exemplo, no caso das hienas, a adaptação foi, em relação à função, foi o quê? Nível hormonal elevadíssimo de hormônios andrógenos, para o que foram selecionadas a partir da função dos andrógenos. Então, a adaptação é relacionada à função. E a exaptação é o efeito. Aquele clitóris protuberante é uma exaptação, que depois pode-se adquirir, a partir dali, uma outra função para ele. É um efeito que vai gerar, em alguns casos, funções. Então, como ele disse, um cara... Certo? Então, por exemplo, no caso da exaptação, tem duas situações, que é um traço, uma característica previamente moldada pela seleção natural para uma função particular, ou seja, inicialmente é uma função adaptativa, é cooptada para um novo uso. Ou cooptada, ou um caractere de cuja origem se pode inferir em uma direção determinada da seleção natural, que não foi nem por... Ou seja, que uma característica que não tinha função específica é também cooptada para um novo uso. Então, isso abrange a exaptação.
Essas figuras aqui eu coloquei de propósito porque penas e pássaros. Eu lembro que todo mundo dá. A função das penas de pássaro não era voar, ou não fazer, ou, digamos assim, não fazer parte da. A função delas não era para fazer parte da anatomia das aves que permita o voo, porque só pena não dá para voar uma ave, mas ela precisa da pena para voar. Não basta isso para voar, né? E eu coloquei de propósito também uma macho da ave do paraíso e do pavão, um pavão macho, porque também só não serve para voar no caso deles. Senão eles não teriam essa pena tão colorida e vistosa. Aí é a seleção sexual, é outra coisa, né? Já é a seleção sexual, já é um outro uso, já é uma outra exaptação, certo? Que o uso das penas para o voo foi uma exaptação e não uma adaptação. A adaptação inicial era uma função semelhante à dos, e foi útil para a sobrevivência de primeiro que tinha penas, os dinossauros primeiro que apresentavam penas, é o mesmo uso dos pelos para os mamíferos. Regulação térmica, certo? Aí eu peguei essas figuras aqui ali na referência também tem o site que ele colocou aí tem um exemplo de uma analogia, né, do que é uma exaptação, uma estrutura que surgiu evolutivamente por desempenhar uma função, mas passou a desempenhar uma função diferente. Mostra uma caneta rebobinando uma fita cassete. Quem tinha isso sabe que quando soltava a fita, você não podia rebobinar com a mão, o próprio tocador de fita cassete, né? Um estrago que foi quando se soltava lá dentro. Você tinha que puxar tudo com muito cuidado para não estar amassando, para não partir. Se partisse já era. Né? E depois aí o uso da canetinha ali que se encaixava direitinho para girar. A caneta surgiu, teve uma função que é escrever, mas aí está sendo usada para outra. Aí, mitocôndria, essa função não era produzir ATP, e sim reduzir o altamente tóxico oxigênio. A função original não era sustentar o organismo, e sim armazenar sais minerais. E tem uma série de outras, né? Vamos lá. Outra abordagem, agora mudando. É a chamada teoria neutra. É a evolução por deriva genética. Com o desenvolvimento. Essa ideia já existia desde os anos 1940, mas só se tornou mais consistente em termos empíricos com o desenvolvimento da genética molecular. Que a maioria das mutações não tem efeito nenhum, são neutras. Ou são, uma parte é danosa, é inviável, uma parte é benéfica em termos de aumento da aptidão de quem tem aquela mutação, mas a grande maioria, certo, das mutações que não provocam a morte, que não são inviáveis, aquelas mutações que o indivíduo mutante sobrevive, são aquelas variações neutras no genoma. Né? E isso pode acontecer o seguinte, que mudança de frequência alélica de populações por uma atrás de gameta pode trazer o seguinte, certo? Que se você tem uma população X, essas variações vão passar adiante sem serem selecionadas. Mas existe o acaso que certo indivíduo com certa variação pode não deixar descendente. Então,
aquilo parou ali nele, se for só ele que tivesse, mas não por uma seleção, não por uma seleção natural, porque foi desvantajoso para ele, foi simplesmente pelo acaso fez com que ele não se reproduzisse, ele pode ter sido predado, não porque ele tinha uma mutação desvantajosa. Então, pode ter várias dessas variações dentro de uma população, e por deriva, que chama de deriva genética, começa a predominar poucos alelos, daqui a pouco você só tem um deles predominando na população e os outros foram eliminados. Depois de gerações e gerações, por esse processo ao acaso, que não tem nada de teoria da evolução por trás aí. De seleção, perdão, desculpa. Não tem nada, às vezes você fica confundindo, coisa bem, troca. Porque a gente está falando de evolução. Ou seja, a deriva genética pode acontecer sem que haja seleção natural. Então, segundo esse Moto Kimura, que em 1968 colocou fez realmente uma teoria neutra da evolução molecular, certo? Que o papel da seleção natural em termos de evolução molecular é mínimo, segundo o Moto Kimura. É mínimo, que os genes vão oscilando ao acaso nas populações, etc. Vão se mudando, vai haver mutação. Pode um dia aquilo levar uma vantagem ou não em determinada população. E isso pode levar à transformação da espécie sem ser por seleção natural. Ele chamou de panselecionismo ingênuo. Porque ele já está usando dados da genética molecular para isso. Então foi a primeira proposta nesse sentido. Realmente tem uma teoria neutra da evolução molecular, deriva genética, certo? E sofreu também crítica. Ele sofreu crítica porque essa teoria da evolução por deriva genética começou a se fazer muita pesquisa em cima do modelo dele, de Moto Kimura, e se viu que os resultados não estavam batendo com as previsões da teoria, né? Acabou se vendo que não estavam batendo com as previsões, porque de acordo com esse modelo da teoria molecular, de evolução, teoria neutra da evolução molecular, se os alelos estão variando sem seleção natural, só ao acaso, aleatoriamente, então, ao longo de X gerações, era de se esperar que se encontrasse tal frequência de alélica. Não era o que acontecia. Via que estava havendo mudanças que não eram totalmente ao acaso. Aí, uma orientanda dele reelaborou a teoria e foi uma teoria quase neutra, em que existe sim seleção natural também. De 1973 e tomou Ota. Os dois são japoneses, né? Vamos lá. E o que atualmente as consolidando é uma teoria pluralista da evolução molecular, em que se leva em consideração, sim, a seleção natural no nível molecular. Se juntou as duas coisas, né? E que existe, sim, variação que são neutras, resultado da deriva, que são fracamente selecionadas, depende do tamanho da população, porque quanto menor a população, mais a deriva vai agir. Então, essa deriva neutra, genética, certo? Quando a população é pequena, é que faz mais sentido. A gente só diz que se existem poucos indivíduos, com muitas variações, e poucos indivíduos, um só, por exemplo, estou exagerando, mas digo um só com certa variação, qualquer coisa, se ele não deixar seus genes adiante, acabou.
né? Acabou. Né? E acabou não por seleção natural. E tem as que são fracamente selecionadas dependendo do tamanho da população e que são adaptativas, são fixadas graças às vantagens dessas variações, certo? Então, e tem dois tipos de mutação, né? Aquelas que alteram as proteínas e as que não alteram. Aí se fez um estudo comparando, já bem mais recente, já com o estudo do genoma, de humanos e chimpanzés. Eu vou explicar esses valores, certo? Esses dados aí, eu vou explicar que o valor aí está muito amplo, porque, de fato, os dados ainda têm muita, digamos assim, estatisticamente não tão bons, senão a variação seria só 5% dos resultados. Um valor que de 5% a 35% é muito alto. Mesmo assim, está indicando o seguinte, que da diferença das mutações entre humanos, o que está aí é o seguinte, genoma humano e genoma chimpanzé. O que da diferença entre humano e chimpanzé é menos de 1%, mas pega essa diferença dela, certo? Pega-se a diferença das mutações que levam a alterar as proteínas e que não alteram. Das proteínas, das que alteram as proteínas, se observou que de 5% a 35%, ou seja, a minoria de qualquer maneira, é por seleção natural. E 65% por deriva gênica. E quando se compara com Drosophila, que tem uma quantidade de indivíduos muito maior, como disse, quanto menor a população, maior a consequência da deriva gênica. Então, entre os humanos e chimpanzés, a gente pensa assim, não, tem 7 bilhões de humanos no planeta. Drosophila tem muito mais. Bactéria nem se fala, mas Drosophila tem muito mais. Certo? Então, comparado com espécies diferentes aparentadas de Drosophila, a variação é 50%. Metade da diferença das mutações que transformam a proteína são consequências de seleção natural e metade da deriva gênica. Certo? Então, populações quanto menores, maior vai ser o efeito da deriva gênica, do acaso, e menos a ação da seleção natural. Isso no nível molecular. Certo? Então, peraí, exaltação. A deriva gênica explica a complexidade. Quais as variações genômicas são relevantes? Explicação não adaptativa da origem da complexidade genômica. Aí se dá. Eu vou pegar. Vai ser uma aula só hoje. Certo? Só são mais de. São mais de 10 horas. Pode ser isso aqui pegar um remédio. Na hora do remédio. Passar um pouquinho. Olha, ele está chegando ao final, certo? Esse aqui. E pela hora, porque o assunto exige mais explicação, vou ficar por aqui mesmo, vou pegar direto, tá? Então vamos lá. Depois eu tirar a dúvida de você. Quais as variações genômicas são relevantes? Certo? Exigem explicações não adaptativas da origem da complexidade genômica. Porque aí está falando do tamanho do genoma, o tamanho. Por que eucariotos têm os introns e um volume muito grande de introns no genoma, enquanto que procariotos não têm. Certo? Quando vê a quantidade de genes é uma coisa. Tamanho, a quantidade de DNA que tem dentro é outra, né, desse genoma.
certo? Em 1978, teve essa explicação, mas essa explicação aí é questão só agora histórica, porque ela acabou sendo refutada ou não muito bem aceita. Cavalier Smith fala do tamanho do núcleo, certo? Que os íntons serviriam para dar tamanho ao núcleo, para que houvesse as interações adequadas entre o DNA e os RNAs e outras moléculas, para troca, para dar volume e superfície da membrana celular, tivesse aquele volume para que haja aquela troca. Se não tivesse íntons, dificultaria muito, tendo núcleo, né? Dificultaria muito essa troca. Quanto procarioto, aquele DNA já é espalhado, né, compactado, não está no núcleo, já permite essa troca de DNA interagindo com RNA e outros processos lá, como do ribossomo, como uma coisa compartimentalizada, requer um volume para que haja troca. Mas a explicação que é mais aceita é que os íntons promovem variabilidade genômica, certo? E atualmente tem aquela teoria quase neutra em termos de nível de nível molecular, né? É mais aceita. Porque aí quando se compara a diferença muito grande populacional, como de bactéria para humanos, só uma pessoa tem mais bactérias do que gente na Terra, né? Mas fora o ambiente, dependendo da Escherichia, você deve imaginar qual deve ser o tamanho da população da Escherichia coli no planeta. Então, realmente, a ação que predomina nelas é a seleção natural mesmo. Né? E, no nosso caso, a deriva gênica acaba sendo importante. Então, o tamanho da população é, de fato, importante. E vamos aqui, referências. Começar a vídeo. Eu estou compartilhando ainda a tela. Vocês, alguma dúvida, alguma coisa, eu poderia, como eu posso aqui começar outra níveis e unidade de seleção. Vou deixar para a aula que vem. Níveis de unidade de seleção acaba sendo mais curto, aí é mais fácil de emendar com o sétimo e último, certo? Tudo bem para você? Para vocês? Deixar o outro slide, a outra apresentação para a aula que vem, para quarta-feira. Certo? Que aí eu posto isso aqui. Então, a gravação hoje vai ficar bem mais curta, menos de 1 hora, pelo menos. Vai só... Esse assunto aqui, eu só vou... Aqui. Esse assunto níveis de unidade de seleção, na realidade, o questionamento é o nível da seleção natural, onde se acontece com o gene, com o indivíduo, com a espécie, ou existe nível de organização biológica. Certo? Eu vou falar aqui de forma introdutória e continuo na próxima aula. Tá? Essa é um casal,
Isso aqui é a continuação do assunto da gente. E, no sentido mais ortodoxo, mais clássico, a seleção, por exemplo, Darwin mesmo, a seleção se daria no indivíduo. No nível do indivíduo, a seleção natural é feita sobre ele. Certo? E isso muitos autores, como Richard Dawkins, ainda enfatizam ele. Mas só que a partir da grande síntese, considera também o gene. Então, não é exatamente nem no indivíduo, a seleção se dá no gene, mas, a partir dos anos de 1950, isso começou a ser questionado, por causa dos comportamentos de grupo, e que poderia, que certos comportamentos levam à seleção. Essa seleção poderia ser dada em grupo. Então, até o final de contas, onde é que se dá? Né? É indivíduo no gênero, na espécie, ou em grupos de espécies, em populações mais específicas dentro de uma espécie. No final de contas, onde é que é a seleção natural? E, de acordo com a autora, a seleção natural varia muito em termos de estatuto conceitual. Para alguns autores é uma força, para outros é um fator causal, ou seja, que leva a uma causa. Outros é um processo causal em âmbito populacional. Para outros é uma tendência, aí já vai ficando cada vez mais. É tendência ou consequência estatística em âmbito populacional de eventos no nível mais básico, que é o genético. O outro, um efeito funcional derivado de outras causas. Então, a seleção natural não é a causa, é um efeito de outras causas. E um nome aplicado à última etapa de uma série de eventos de reprodução e sobrevivência no complexo domínio dos seres vivos. Quase uma metáfora. Mas você pode ver que a questão, o que está em dúvida não é se a seleção natural ela é parte da evolução, e sim onde é que ela se dá, qual é realmente o conceito, ela é um fator causal ou uma consequência de processos que podem ser da deriva gênica, etc. Vê que isso já é uma continuação do assunto anterior, certo? E nós vamos ver, né, que Lewontin, em 1970, que estabeleceu as condições para a seleção natural operar. Certo? Operar, perdão. Então, quais são as condições? São 3 básicas. Tem que haver variação fenotípica, ou seja, variação do fenótipo entre indivíduos. Se tiver uniformização do fenótipo, não vai acontecer seleção. Aptidão diferencial, essa variação levar a uma aptidão diferenciada de quem a tenha, e seja como tenha um potencial hereditário. Não adianta nada se uma variação fenotípica que leve a vantagem não gere descendente. Certo? Considerando essas três características, não que são necessárias para a seleção natural, mas não permite saber onde se dá a seleção natural, porque essa variação fenotípica pode ser consequência de um gene, mas pode ser uma variação grupal.
Também, o populacional pode ser uma variação de comportamento. Nada está dizendo que não possa ser uma variação de comportamento. E nada está dizendo que essa variação de comportamento não possa ter um potencial hereditário. Quer dizer, que uma variação de comportamento grupal pode levar a aumento da aptidão também hereditária, certo? Então, a partir da década de 1950, biólogos ecologistas, né, começaram a estabelecer que haveria seleção de grupo. Mário Idor, 1962, 80, os trabalhos lá na referência dela. Então, que existe comportamento de grupos favoráveis ao grupo e não ao indivíduo. E isso leva a estratégia adaptativa de limitar a reprodução e preservar a provisão de alimento para o grupo, certo? Papel de sentinela e os comportamentos altruístas, que a gente vai se aprofundar nesse negócio bem mais adiante, na ética evolucionista. Então, na época, o grande problema da proposta desse Wayne Edwards foi a falta de verificação empírica dele. Ou seja, teoricamente, muito bonito. Que o grupo, quando tem altruístas, é um grupo que tem maior chance de sobreviver daqueles que não têm, e por competição eles acabariam sobrevivendo, os outros não. Então, a seleção ali ocorreu por uma diferença de comportamento. E se os descendentes daquele grupo mantivessem o mesmo comportamento, continuariam sendo favorecidos. Né? Então, na época, foi a falta de verificação empírica de que aquilo ocorria, de fato. Tá? Essa questão do altruísmo a gente vai ver bem mais adiante. Tá? Então, continuando, em 1960, George Williams contestou isso, falando que a seleção natural é um mecanismo de evolução, certo? Já bastante consolidado, que os indivíduos são os objetos, são entidades reais que o processo acontece, eles morrem ou deixam de e não deixam descendente, ou eles são capazes de sobreviver e deixar seus descendentes. A afirmação de que no processo de evolução são os indivíduos e não as populações que mostram as adaptações, cada indivíduo tem sua adaptação, certo? Então, que o foco, de acordo com Williams, da seleção natural é informação, que no caso do ser biológico está nos genes. E a crítica é que o negócio é reducionista, né? Que ele sofreu. Mas, continuando, Dawkins, eu vou acabar falando todinho, eu pensava em deixar para aula comigo, mas talvez já está fechando, está indo bem agora. Richard Dawkins, 1976, com aquele livro O Gênio Egoísta, que foi editado em 82, estabeleceu bem aí a base dele. Já. Então, Richard Dawkins criou o conceito de replicador e veículo. E o replicador pode ser qualquer outra molécula, qualquer coisa. Inclusive ideias, para aquele conceito de Mene dele. Certo? E o veículo, né, é o possuidor daquilo. Que é a necessidade do replicador e veículo. E replicador é aquilo que tem a capacidade de copiar a si mesmo diretamente e com fidelidade e de transmitir isso de geração em geração, como o DNA. Veículo é aquilo que hospeda os replicadores e serve para protegê-los e propagar os organismos. O gene em si é informação. DNA não é informação. É o gene. Não é a molécula, é a informação contida na molécula. A ação do gene se estende também ao comportamento. Então, o comportamento altruísta, etc., é só uma consequência. Não existem grupos como entes discretos. Outra crítica dele
em relação à seleção de grupo, porque não existe grupos como entes discretos, separados, exatamente. Não existe. E sim indivíduos. Indivíduos tem lá, um, dois, né, indivíduos. Em 1980, esse Anthony Rowe, ele muda um pouquinho o conceito de Richard Dawkins e diz que é replicador e interagente, não é um veículo. Ele coloca de uma forma mais ampla que não seria um veículo que hospedaria o replicador. O termo mais correto seria interagente, que ele interage entre o exterior usando o replicador como uma base para essa interação. Vamos lá. Wilson Solberg, esse aí também, biólogos evolucionistas são bastante citados, que os interagentes são relevantes. Então, essa interação é relevante para a sobrevivência. A estrutura da população é importante para caracterizar a unidade de seleção, eles estão enfatizando a questão do grupo mesmo. Não tem como separar, não tem como dizer, por mais que não exista um grupo no sentido discreto, exato, mas existe no sentido do que? Da relevância, perdão, da interação dos indivíduos entre si. E é lógico que eles dizem que exatamente isso aí não é para todos os seres vivos, né? Só aqueles em que o papel do grupo é importante para a sobrevivência. A aptidão é propriedade, certo? Como os gritos de alarme. Os grupos são associações locais e temporais, então espaço e tempo. Né? Como eles caracterizam, os indivíduos pertencem ao mesmo grupo por causa de suas interações e não porque estão lado a lado. Porque eles se relacionam entre si. Voltando aqui, grupo, sobre em 2009, seleção de grupo, variação na aptidão entre grupos, pode ser da mesma espécie. A individual, é quando a variação na aptidão entre seres do mesmo grupo, é a gênica, quando a variação na aptidão entre os genes no mesmo organismo. E grupo com indivíduo altruísta tem maior vantagem do que grupos sem altruístas. Como falei para vocês, voltaram a falar de altruísmo bem depois. Existe uma ética evolucionista que estuda justamente a evolução do comportamento de grupo e o altruísmo dentro de grupos de uma mesma espécie. E isso até levar o ser humano, né? Considerando a questão do altruísmo, não espécie humana. Vamos lá. Pronto. Níveis, seleção em múltiplos níveis, que a tendência mais atual é considerar o pluralismo, certo? Que existe uma diferença básica entre monismo e pluralismo em termos de gosto ou preferência, ou digamos assim, preferência filosófica mesmo, né? Que existem autores que têm uma preferência filosófica de estabelecer uma causa única, com explicações que tenham, por exemplo, qual o nível de unidade, qual seria o nível em que a seleção natural ocorreria. Aí tem que privilegiar um deles. Isso é um posicionamento filosófico chamado monismo. Outro é o pluralismo. Ela diz que é diferente do universalismo, que é aquela coisa mais... O pluralismo consideraria que poderia haver realmente
processo de seleção natural poderia acontecer em diversos níveis, em diversas circunstâncias, de acordo com o contexto, certo? Então, a questão do fator causal. A seleção é múltiplos níveis e há uma hierarquia entre genes, organismos, grupos e espécies como agente de seleção, né? Quer dizer que ponto negativo é levar a um relativismo, a uma frouxidão conceitual, que há um pluralismo forte, que é ontologicamente neutro, que nos interessa em saber que é só uma convenção, as implicações pluralistas, e o realista, realmente, como por exemplo, é o de Sobey Wilson, que a conduta cooperativa e altruísta é algo real, e outros casos, como a simbiose, mutualismo e forma de vida social. Essas coisas existem, não são só convenções para explicações. Certo? Continuando. Interessante isso aqui. Eu vou falar sobre o que é Gottfried Smith, o Peter Gottfried Smith, em 2012, a evolução da estrutura da população. Eles fizeram pesquisa com modelos matemáticos e fizeram a comparação entre a aptidão média de indivíduos e a aptidão do grupo, e viram que são equivalentes, que há uma equivalência entre a aptidão de grupo e a média, a aptidão média dos indivíduos. Vamos lá. As críticas agora. Para finalizar a crítica em relação à explicação individualista em relação a genes, que há um abuso da dinâmica interna causal em favor do gene. O gene é a causa de tudo. Eu disse que existe, cai na falácia da média, é reducionista, identificação incorreta de unidade. Afinal de contas, qual a definição de unidade e de individualidade? Favorecendo a dicotomia, replicador e interagente ou veículo, e gene como os únicos replicadores. A gente vai falar de Eva Jablonka, Simone Ginsburg, aula posterior, já na última fase do curso, tá? Vamos terminar por aqui, encaminhando para Everton, tá? Então, um pouco mais de 10h30. Vou estar aqui para a apresentação. Eu parar a apresentação. Pessoal, eu tem uma coisa aqui no chat. Sim, eu já postei um vídeo de quarta, eu postei ontem, porque deu um trabalhinho para variar, porque ele fica salvo lá nas nuvens do Google. Vem um e-mail para a gente, para baixar no computador, porque eu faço a edição, aí tem que baixar mesmo, e não compartilhar pelas nuvens, eu costumo baixar, edito, e depois de montar tudinho, renderizo, que significa, eles chamam de renderizar, que é exportar do formato do projeto para o formato vídeo mesmo, definitivo. O de quarta-feira levou mais de 4 horas. Aí ficou pronto 1h da manhã. Eu estava dormindo, deixei. Eu vi assim que ia demorar, porque eu tive que fazer coisas antes. Ele só está disponível para mim depois de um tempo, para poder baixar. E olha,
Eu vou colocar a reposição. Hoje eu não marquei reposição para sexta-tarde, desculpa, Raquel, mas sexta-feira à tarde eu vou tentar. Porque eu só vou dar reposição na sexta-tarde quando tiver aceito. Eu tenho que marcar uma por uma e quando tiver aceito, porque é reposição mesmo. Certo? Como eu estou gravando e postando, quem não assistiu, né, pode assistir depois, só não vai poder tirar dúvida comigo, mas, né, por que eu estou postando? Está repetindo o assunto, uma reposição, acho que está começando a não fazer muito sentido mesmo. Está começando a não fazer muito sentido, tá? Né? Eu só não postei quarta-feira mesmo o de quarta, porque demorou para renderizar. Até que teve um lá que foi muito pior. Dessa vez foram 4 horas e 20 e poucos minutos para renderizar. Já era mais 10, pouco antes de 10 da noite, botei para renderizar, aí vi o tempo que ia levar, estimado lá. Sabia que tinha mais de 4 horas. Eu praticamente não fiz mais nada no computador. Eu fui estudar, fui fazer outras coisas, eu só sei que terminou de renderizar, quando terminou de renderizar, eu estava dormindo. Eu não vou esperar para poder postar. Eu vou dormir que hora? Porque no YouTube ainda demora um pouquinho, né? Ele, e quanto mais longo, pior, né? Mais de 1 hora de vídeo. Se eu não me engano, vai ver mais de 1 hora. A primeira aula que foi muito longa. Mas eu vou. Qualquer coisa, acho que sexta-feira que vem, na semana que vem, porque essa semana já teve uma reposição, que foi segunda. Por isso eu nem convidei para ninguém. A outra vez, eu fiz o convite para a reposição na sexta à tarde, ninguém aceitou. Eu disse que eu faria o convite e esperaria a aceitação. Ninguém aceitou o convite e não teve. Na hora da vez que não teve. Olha, pessoal, vamos. Eu vou parar a gravação, vou dizer, tá certo? E até a próxima aula, né? Bom dia, vocês vão ver. Se quiserem ficar para eu vou estar aqui mais um tempinho para a gente tirar dúvidas, certo? Para tirar dúvida, coisas assim. Mas a gravação mesmo, eu vou interromper agora. Até a próxima aula.